Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra possa falar ao coração, a vida de cada um, meu irmão e irmã que aqui está nessa noite. Nos abençoe, nos ajude, é o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler então, dos versículos 22 ao 40, que nos diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus embarcara nele com os seus discípulos, e tendo este partido sós. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Porém, eu vos já disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor. Ao ler os evangelhos, você vai perceber algo muito característico em Jesus. Ao ler os evangelhos, você não tem uma biografia de Jesus, mas você tem Jesus claramente em ação. Você tem a forma como Jesus se relaciona com a multidão, como Jesus se relaciona com os discípulos, e fica muito claro ao ler os evangelhos a capacidade de atração, o carisma que Jesus exercia, a capacidade de Jesus, às vezes até mesmo sem palavra alguma, impactar a vida das pessoas. Era impossível estar próximo de Jesus e não ser impactado pela sua presença, pela sua palavra. Jesus não apenas foi um grande líder religioso, Jesus foi aquele que foi capaz de chegar na mais profunda intimidade da alma humana,
Jesus conseguiu tocar o ser humano como ninguém toca, falar ao coração do homem como ninguém fala. Não é à toa que as várias religiões têm uma admiração imensa na figura de Jesus. Jesus, quando estava entre nós, no seu ministério terreno, aonde ele passava, as multidões estavam atrás dele. As pessoas viam os atos e os sinais que ele fazia e queriam estar com ele. As pessoas o admiravam pela sua capacidade, pela força da sua piedade, pela força do seu poder. Mas não apenas isso, é de admirar que por vezes os próprios adversários de Jesus, os escribas e os fariseus, ficavam impressionados com Jesus. Ficavam impressionados com Jesus, porque Jesus não era um mestre. Toda e qualquer tentativa de fazer de Jesus um mestre religioso, um rabino, um mestre como qualquer outro da sua época, é fracassada. Claramente, Jesus é um iletrado, o filho de um carpinteiro, um homem acostumado com o serviço pesado. Jesus por isso mesmo, por vezes, foi olhado de forma negativa, porque o próprio trabalho de Jesus era um trabalho indigno, era um trabalho de peão, era um trabalho duro, um trabalho pesado. Na Grécia Antiga, era muito comum que o ócio fosse tratado como uma coisa boa. Quanto mais ócio, quanto mais tempo você tem para ficar à toa, não é a gente fala a ficar à toa, né? Mas é a vida contemplativa, é a vida de dedicação aos estudos, às leituras. Jesus não teve isso. Jesus aprendeu a profissão com seu pai, porque como judeu que era impossível ele não ter aprendido a profissão de seu pai. Era uma questão de lealdade à sua família, de lealdade ao seu pai, aprender o ofício do pai. Aprender o ofício do pai significou para Jesus que durante anos ele teve que trabalhar na carpintaria, teve que pegar a madeira, cortar a madeira, fazer seu trabalho pesado. Muitos de nós podemos pensar assim, mas Jesus perdeu tempo fazendo isto. Jesus perdeu tempo talhando a madeira, construindo móveis, fazendo escultura. Jesus fez tudo isso. É interessante porque o texto que nós lemos aqui mostra um pouco de Jesus. Olha, eu continuo dizendo para vocês como eu fico impressionado com a capacidade de Jesus. Ele consegue ser, por vezes, tão duro e tão terno, tão preciso em suas palavras e ao mesmo tempo tão preciso e ao mesmo tempo tão doce, capaz de atrair as pessoas exatamente por isso. Mas a grande pergunta que a gente precisa fazer é: será que as pessoas que andavam atrás de Jesus estavam buscando Jesus pelas motivações certas? Será que algumas pessoas que estavam caminhando com Jesus estavam pelos verdadeiros motivos que deve a alma buscar encontrar em Jesus como Filho de Deus que Ele é, como nosso Salvador? A gente tem sempre Jesus como modelo e como exemplo, como um grande mestre, mas o evangelista João quer nos apresentar Jesus, e o que ele faz, diferente dos outros evangelhos sinóticos, ele nos apresenta a pessoa do Salvador, o Filho de Deus, o Salvador. Não é um mestre moral que nos é apresentado aqui. Não há aqui o sermão da montanha cheio de ética para nos ensinar a viver e nos relacionar com as pessoas. Não, a grande narrativa joanina é a narrativa do Filho de Deus que desceu ao mundo, que veio e experimentou a nossa realidade para que nós conhecêssemos a salvação, o Salvador, o Cristo que veio, ungido de Deus, que veio
para livrar a humanidade da perdição eterna. Esse é o Jesus de João. É o Jesus que veio atrair as pessoas para si, porque ele mesmo vai dizer no início do Evangelho: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. O ser levantado de Jesus, a sua morte, ao ser levantado Jesus na sua morte, o que é uma aparente derrota, o que é um aparente fracasso, servirá sim para que a humanidade inteira pudesse ser reconciliada com o seu Pai. É através disso que Jesus realiza a sua vontade. Agora a grande pergunta é: as pessoas estão procurando Jesus pelos motivos certos? Você, quando vem à casa de Deus, quando você está aqui, será que você está procurando Jesus pelos motivos certos? No Evangelho de João é descrito 7 sinais. 7 sinais, 7 milagres que estão apontando para o fato de que Jesus é o Messias de Deus, de que Jesus é o escolhido de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Salvador. Esse texto que nós lemos fala de Jesus como o pão da vida, mas no relato anterior trata-se da multiplicação dos pães, trata-se da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história é contada pelos outros evangelistas. João, de forma muito peculiar, conta a sua história. Não fique preocupado se algumas histórias da Bíblia elas não são exatamente iguais umas às outras. Para os estudiosos, o fato de haver diferentes narrativas para o mesmo ato, diferentes textos para o mesmo fato, não enfraquece o evento. Pelo contrário, é sinal que esse evento é verdadeiro. É tão verdadeiro que todo mundo tem uma história para contar sobre aquele ato. Todo mundo tem uma história para contar da multiplicação dos pães e dos peixes. Isso é um fato ainda mais, para confirmar ainda mais de que esse fato aconteceu. Quando João, quando Mateus, quando Marcos, quando Lucas contam a mesma história e contam de forma distintas, isso significa dizer o seguinte: esse evento aconteceu, cada um conta ao seu modo, porque a experiência de cada um e a intenção de cada evangelista é diferente, mas todas elas querem apontar para o fato. Esse fato se deu. Nós talvez não saberemos nos detalhes de como aconteceu, mas ele aconteceu. E o que aconteceu? Aconteceu que uma multidão acompanhava Jesus. Aconteceu que uma multidão acompanhava Jesus, via os sinais, via a cura dos enfermos, porque é o que João aqui enfatiza. Lá no Evangelho de Mateus, que não é o que a gente quer abordar, sim, Mateus nos dá a indicação de que a atração da multidão por Jesus não é por causa dos sinais e das curas. Pelo contrário, Mateus vai dizer, na sua perspectiva, não. É por causa da sabedoria, é por causa do ensino de Jesus, é porque Jesus fez um sermão da montanha que ocupa 3 capítulos longos, em que nós admiramos com a sabedoria de Jesus. Mas aqui não. Aqui o evangelista deixa claro que foram os sinais, foram as demonstrações de poder que fizeram a multidão se aglomerar em volta de Jesus. Mas mais que isso, o evangelista deixa muito claro, logo em seguida, que muita gente está buscando Jesus porque gostou e sentiu-se impactado pelos sinais. Mas outro grupo está buscando Jesus porque no meio da multidão sempre há aqueles que estão ali pela farra, pela música, pelo discurso, por ver muita gente aglomerada, por ter comida de graça. E nós sabemos muito bem que uma multidão
por vezes se reúnem em torno de algumas pessoas, multidões se reúnem em torno de nada. Milhões de pessoas se reúnem para buscar e terem absolutamente nada. Reunir uma multidão não significa necessariamente que aquilo que as multidões buscam vão saciar a sede e a fome dessas pessoas. É por isso que eu estou aqui te fazendo essa pergunta. Será que você entende quais são as motivações, ou você tem consciência das motivações que te fazem buscar a Jesus? Veja que o texto diz que logo após esse grande evento, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, todos comeram, ficaram fartos. Jesus depois vai para o mar com seus discípulos, acalma o mar, mas a multidão continua atrás de Jesus. Veja comigo, versículo 22 do texto que nós lemos, diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graças, quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos, partiram para Cafarnaum, à sua procura. A pergunta que você vai insistentemente precisar responder sobre Jesus hoje: por que é que você procura Jesus? Qual é o motivo da sua procura por Jesus? Ou se você já encontrou Jesus, por que é que você continua a seguir a Jesus? Por que é que por 40 anos você continua seguindo a Jesus? Porque pode ser que você esteja buscando Jesus pelos motivos errados, e pode ser que você já tenha encontrado com Jesus há muito tempo e tenha perdido a paixão e tenha perdido de vista os motivos que te fizeram ver Jesus. Um encanto inicial. Alguns talvez estejam enganados, buscando Jesus pelos motivos errados. E alguns talvez tenham encontrado Jesus, mas tenham se esquecido do que despertou neles, do que despertou em nós, quando nós nos encontramos com Jesus. Você lembra o que despertou em você, quando você conheceu Jesus pela primeira vez? Você lembra o que ele fez você sentir? Ou se não foi uma experiência espiritual tão forte, mas foi racionalmente capaz de tirar você da realidade onde você estava. Você lembra ainda de como isso aconteceu? Porque eu quero que você provoque dentro do seu coração uma retrospectiva de como foi esse encontro com Jesus e o que motivou você a encontrá-lo, o que o Espírito Santo usou e quais circunstâncias ele usou para despertar você, para que você conhecesse Jesus, e o que te fascinou, porque não há como não ficar fascinado pela pessoa de Jesus. Aqui o texto diz que eles procuram Jesus. Eles procuram Jesus, versículo 24. Partiram para Cafarnaum à sua procura. E o versículo 25 diz: e tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, como chegastes aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. E eu fico olhando e pensando que Jesus era uma figura que conseguia por vezes ser desagradável. Conseguia ser desagradável. Pense comigo, imagine a cena: uma multidão está à procura de Jesus,
Uma multidão atravessa a cidade inteira à procura de Jesus. As pessoas querem ouvir Jesus, querem ver Jesus, querem estar próximo dele. Claramente elas estão numa procura frenética por Jesus. Quando elas conseguem encontrar Jesus, Jesus dá logo um passa fora e diz: olha, muitos estão me procurando, não é pelos motivos certos, estão procurando porque eu fiz um milagre. Eu fiz um milagre, e esse milagre que eu fiz é que arrebatou vocês. Vocês estão aqui não é por minha causa, vocês estão aqui não é pelo meu poder de que eu sou filho de Deus, vocês estão aqui porque vocês querem pão, porque vocês querem carne, porque vocês querem carro, porque vocês querem dinheiro, porque vocês querem vida boa. É tão verdade isso, que muitas pessoas no meio do caminho abandonam Jesus. Certa vez eu encontrei com um membro da igreja que saiu da igreja, foi embora. E um dos motivos que foi relatado é: eu saí da igreja porque eu entrei para melhorar de vida. E depois que eu me tornei crente, a minha vida piorou. A minha vida piorou. Eu pensei comigo, depende da perspectiva. Depende da perspectiva, porque se a perspectiva é o pão, é a carne, é o carro, são essas coisas, talvez piore. Se a perspectiva é: eu era um pecador, morto espiritualmente, incapaz de enxergar a realidade espiritual, eu estava destinado ao inferno, e a única coisa que eu poderia fazer é esperar a hora da minha morte, sem nenhuma possibilidade de salvação. Eu era alguém desesperadamente sem perspectiva alguma de vida, e quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Então absolutamente ela não sabe o que é mudar de vida, porque quando você espera Jesus pelos motivos certos, você pode ter certeza que a sua vida pode não estar boa, entre aspas, mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que se esqueceu dos motivos pelos quais você se tornou cristão, que não foi para ter vida boa, não foi para ter pão farto, não foi para ser bem sucedido. Não que isso seja um problema em ser cristão. Eu não estou dizendo nem pregando a pobreza, a miséria como sendo uma característica do Evangelho de Jesus Cristo, mas estou dizendo para você que essa não pode ser a motivação de você conhecer a Jesus. Você precisa conhecer a Jesus porque nele está a vida, porque ele é a vida, porque fora dele não há possibilidade de vida, porque se você não tiver Jesus, você pode ter todas essas coisas, você pode ter todo o dinheiro, todo o poder desse mundo, mas jamais você encontrará a felicidade, jamais você saberá o que é lidar com as lutas, dificuldades, porque quando se tem Jesus, ainda que se tenha enfermidade, ainda que se tenha pobreza, ainda que se tenha uma casa destruída, ainda que se passe pelas realidades mais sombrias da vida, se Jesus estiver com você, essas realidades não te assustarão, não te quebrarão, não te farão afundar, porque você encontrará um caminho que Jesus mostrará para você, que será capaz de superar, de vencer e de lidar com essa situação. Então a pergunta é: o que faz você desejar encontrar Jesus, se você não encontrou ainda? E o que faz você permanecer com Jesus, mesmo depois de todo o tempo? Se for só religião, se só for costume, se for apenas grupo social, você está perdendo o seu tempo. Como eu falava, Jesus tem a capacidade às vezes de ser desagradável, porque não é a primeira vez. Chegou um momento em que a multidão foi embora. A multidão foi embora, porque as palavras de Jesus eram duras. As palavras de Jesus eram duras. Jesus não diz: venha para mim e vai ser tudo fácil. Não.
As palavras de Jesus, por vezes, são duras. E muitos discípulos começaram a se dispersar. Muitos discípulos começaram a se dispersar. E Jesus chegou uma hora que ele falou para os discípulos, para os apóstolos, para os 12. Ele disse: olha, eles estão indo embora. Eles estão se dispersando. Vocês também querem? Vocês querem ir embora também? Olha que cara desagradável, por vezes, Jesus era. Tem um grupo fiel, um grupo que não vai embora, um grupo que não o deixa, mas ainda assim Jesus os põe à prova. Jesus pergunta para eles: vocês também querem me deixar? Vocês também querem ir embora? Se quer ir embora, vai logo. E Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu o sentido verdadeiro de se querer conhecer Jesus. Para onde podemos ir? A quem podemos buscar? Em quem podemos encontrar segurança? Qual é a possibilidade da felicidade se não estivermos ao lado de Jesus? O texto segue e diz, o próprio Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com selo. Então Jesus, quando diz trabalhai não pela comida que perece, ele está dizendo para a gente: olha, acordem, saiam desse sono. Já percebeu que a maioria das pessoas estão tão anestesiadas com o trabalho, com a rotina, estão tão mecanicamente como uma massa de gente que trabalha, que do trabalho vai para casa, enfrenta o transporte público caótico, as realidades sombrias dos boletos que vencem essa semana e que já não sabem mais refletir, simplesmente estão preocupados com esta vida e que não tem mais percepção de que esta vida, ela é temporária. Esta vida é uma realidade que vai embora em pouco tempo, em poucos minutos, porque para Deus o tempo e a compreensão de tempo é absolutamente diferente da nossa. Então Jesus diz para aqueles discípulos, para aquela multidão: não trabalhem pela comida. Você precisa aprender a não trabalhar pela comida. Você e eu precisamos aprender com Jesus, como ele diz lá no Evangelho de Mateus: não vos preocupeis com a comida, com a bebida, com as vestes, mas antes buscai o reino de Deus, e todas as outras coisas que vocês precisam serão dadas a vocês. O que Jesus, no mesmo Espírito, está dizendo para a gente aqui é: trabalhem, não é por aquilo que é temporal, trabalhem para aquilo que é eterno. Ponham a vida de vocês naquilo que é eterno. Quebre essa rotina, furem essa bolha, quebrem esse sistema que faz você não olhar à sua volta e perceber que há mais vida além de todo o trabalho e de todo o esforço e de toda a realidade que você experimenta. Você e eu precisamos pensar a eternidade. Pensar a eternidade significa dizer que você e eu, que nós entendemos que a vida é imprevisível, que a morte é inescapável, que nós não temos absoluto controle sobre nada, de que a nossa vida está nas mãos de Deus e que ela pode ser tirada a qualquer momento, sem que nós tenhamos possibilidade de nem sequer retrucar. Ela vem e nos apanha, ela vem e nos leva, ela vem e nos rouba. Então agora, enquanto há possibilidade, trabalhamos para que a eternidade seja tranquila, para que possamos aproveitar a eternidade ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos pensar que os motivos que você tem buscado a Jesus precisam estar relacionados não aos sinais, não à comida, não à bebida
e nem a outra coisa a não ser o próprio Jesus. Sabe por quê? Acompanhe comigo no texto. Olha o que Jesus diz. Os discípulos se perguntam sobre como isso é possível. Veja o texto: dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Veja que isso se repete lá no final do texto, no versículo 38, põe aí para mim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir ao Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o grande propósito do homem que se repete por centenas de vezes no Evangelho de João? Que vocês busquem a mim, que vocês conheçam a mim, porque conhecendo a mim, vocês conhecerão a vida. Eu e você, mesmo que tenhamos há 40 anos aceitado o fato de Cristo é nosso Salvador, precisamos repensar tudo isso a cada semana e pensar que a nossa fé não pode ser uma religião engessada, enferrujada, completamente mofada. Não, precisamos entender que toda a nossa vida tem um objetivo: conheçamos o Senhor, conheçamos a Jesus e estejamos numa relação com Ele, em que nos tornemos a cada dia semelhante a Ele, e que Ele se torne parte de nós, e que haja uma entrega absoluta de que nós temos, do que nós somos. Que o nosso anseio seja muito simples, que o nosso anseio seja por Jesus, que o nosso anseio seja por Jesus. É simples. Nós tornamos a nossa fé complexa, nós queremos conhecer tantas doutrinas, e não há nenhum problema nisso, mas na essência, o que todos nós precisamos, tanto aqueles que não conhecem ainda, ou aqueles que já há muito tempo estão vivendo o Evangelho, o que nós precisamos é conhecer Jesus. E aí eu digo para você que nisso, nenhum de nós chegou no topo ainda. Você pode ter 50 anos pertencendo a essa igreja, você não conhece Jesus como Jesus quer mostrar-se para você. Você e eu precisamos conhecer Jesus mais do que nós conhecemos, e para isso nós precisamos estar abertos, procurando Jesus pelos motivos certos. Nós não conhecemos a Jesus como Ele quer ser conhecido. Nós ainda não entramos nessa relação de mais intimidade com Jesus que Ele quer compartilhar conosco. Quando às vezes nós temos dúvidas, nós batemos cabeça, nós tomamos decisões erradas, são reflexo claro de que nós não conhecemos Jesus como Jesus quer se revelar. Você que está agora desejoso de conhecer Jesus, eu quero dizer para você que a conversão, que a entrega da sua vida a Jesus é o ponto inicial, é o ponto de partida, é o ponto de começo, mas você vai passar a eternidade inteira
buscando conhecer Jesus, esta vida não será suficiente. Olhem para mim, prestem atenção no que eu vou dizer para você. Nem na eternidade, nem nos céus, nós não conheceremos a plenitude de quem é Jesus por completo. Deus sempre terá ainda algo que nós não conhecemos, porque Deus não é um objeto a ser dominado, a ser controlado, a ser alvo da nossa especulação. Nós não colocamos Jesus na mesa e olhamos, identificamos tudo sobre Jesus. Jesus sempre será um mistério, glórias a Deus, porque Jesus sempre será algo que eu preciso conhecer, alguém que eu preciso me entregar, coisa sobre Jesus que eu preciso saber. E sabe qual é a minha intenção nessa noite? É dizer para você que não conhece Jesus ainda: você não sabe o que está perdendo, você não sabe a maravilha que a sua vida pode se tornar, você não sabe como Ele curou a nossa alma, como Ele mudou a nossa história, como Ele pode mudar também a sua. Você não sabe que não é dinheiro, poder, coisas que vão fazer de você alguém feliz, porque há muita gente com muito dinheiro, gente que diz estar no ápice da vida, em todos os jornais, gozando de fama mundial, mas que estão vazios, tomando drogas para continuar a viver, todos os dias toma drogas para ficar acordado, para dormir, para reagir, não sabe e não conhece o sono tranquilo da alma que encontrou-se com Jesus. Mas talvez você, que é cristão, tenha esquecido o que fez você um dia encontrar-se com Jesus. E talvez seja mais difícil chegar ao seu coração, porque é sempre ameaçador quem se levanta para questionar, e para quem se levanta para dizer: olha, você não conhece Jesus. Mas eu quero dizer para você que eu não conheço a Jesus como deveria conhecer. Já tem 40 anos, desde o primeiro dia que eu conhecia Jesus. Já tem 40 anos, desde o primeiro dia que eu conhecia Jesus. Mas eu não conheço Jesus tanto do que Ele quer se revelar. E sabe o que o texto diz sobre Ele quer se revelar? Ele veio com um objetivo. Ele diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, versículo 38, e sim a vontade do que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna. Jesus quer dar a você uma vida, mas não é uma vida qualquer, é a vida que perdurará, é a vida que se eternizará. Você e eu carregamos talvez uma vida difícil, cheia de dores, de dilemas, de dúvidas, de fracassos. Ou talvez não. Talvez você fale e você pense: eu tenho uma vida boa, do que esse pastor está falando. A minha vida é boa, a minha casa é boa, as coisas que eu tenho vivido estão no melhor momento da minha vida. Mas eu quero dizer, ainda assim, Jesus veio dar a vida eterna. E Ele fala aqui da ressurreição do último dia. Sabe por quê? Porque João está dizendo para você: não é uma vida apenas para aqui e para agora. Não é uma vida para que você viver mais 10, 15 anos. Não é uma vida para você experimentar apenas por mais algumas décadas. Não é uma vida para você conhecer apenas momentaneamente. Não é esse tipo de vida. A vida que Jesus quer dar a você
e pode dar a mim é uma vida que perdurará. Olha para mim, preste atenção. Você tem essa vida, você conhece Jesus assim, mas talvez você precise conhecer mais. Quem conhece Jesus o suficiente aqui? Nenhum de nós, porque quando chegar a hora de você conhecer Jesus completamente, plenamente, Ele irá chamar você para a glória. Só na glória você o conhecerá mais profundamente, totalmente, e mesmo lá lhe faltará um conhecimento, porque Jesus sempre guardará o mistério. Mas nessa noite eu quero dizer a você, Jesus veio a esse lugar para que todos que o procuram possam achá-lo. E Ele veio a esse lugar para que você que tem fome possa se alimentar, você que tem sede possa saciar a sua sede. Versículo de número 35 diz: e declarou-lhe, pois, Jesus, leia comigo, e declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, que vem a mim jamais terá fome, e que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, eu sou, o ego em mim, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água que sacia, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz. Jesus está dizendo para a gente: eu sou o que você procura, eu tenho o que você deseja, eu posso te dar, eu sou aquele que vai saciar você. Eu vou dar a você aquilo que você precisa, inclusive aqueles que desistiram e que estão completamente quebrados, caídos e absolutamente desistindo de tudo. Eu quero dizer a você que Jesus pode levantar você, erguer você do pó das cinzas e mudar a sua história. Você que vê o seu casamento absolutamente destruído, fracassado, a sua história, a sua vida, você pode encontrar em Jesus, que é o alimento para nossa alma, que é a sede saciada. Jesus está aqui para aqueles que o procuram. Aqueles que o procuram podem encontrar Jesus. É só dar o primeiro passo. É só se aproximar, é só abrir o coração, é só dizer: Jesus, eu preciso, eu não aguento mais caminhar sozinho, eu não aguento mais viver uma vida quebrada. Ou talvez você diga: eu tenho uma vida boa, mas me falta algo além de tudo que eu tenho e possuo. Eu não tenho paz, mesmo com tudo que eu tenho. Eu quero dizer para você que Jesus vai dar aquilo que você precisa. Eu não consigo explicar, eu não consigo dizer para você o que significa tudo isto, sem gastar mais 2 horas para isso. Mas eu não tenho 2 horas para isso. Eu só tenho para dizer para você que Jesus quer que você venha a Ele. E se você já veio a Ele, Ele quer que você repense os motivos que te levaram a Ele, para que você não seja como a multidão que está procurando Jesus pelas motivações erradas. É pelo pão, é pelo carro, é pela paz, é pela família. Todas essas coisas vocês vão receber, mas essas coisas não podem ser o motivo de você estar servindo a Jesus, porque quando tudo isso for embora, ou se por um momento tudo isso quebrar, ou se por um momento tudo isso lhe for tirado, então você se afastará de Jesus, e não é isto que nós desejamos, e não é isso que Jesus deseja. Então, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, que você hoje pense, que você hoje entregue-se a esse Jesus Cristo, que multiplicou o pão, que deu água, mas que dá a vida. Ele veio para isso. O texto diz: todo homem que vir o Filho e nele crer, venha e creia, vai ter a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Olha, é interessante quando Jesus fala ressuscitarei no último dia, porque significa para mim e para você o seguinte: se eu cair morto aqui, e esse for o meu último sermão, não tem problema, os céus vão se abrir para mim, os céus vão se abrir para você. Significa dizer que nem a morte vai ser uma preocupação mais para você, porque se você morrer, se a sua vida for embora, se você perder as pessoas que você ama, mesmo assim, você continuará tendo Jesus Cristo. E quando chegar o dia, você vai se reencontrar com essas pessoas, você vai rever tudo aquilo que você perdeu, porque a única coisa que você não pode perder é Jesus na sua vida. Ele é o teu Criador, Ele é a tua vida, Ele é a minha vida.